Direitos Humanos e Polícia do Futuro. A Polícia Militar do Estado de São Paulo está realizando no período de setembro a dezembro diversos ciclos de debates em todo o Estado de São Paulo, tendo sido escolhida esta data para o evento de nossa região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Esse evento de nossa região recebeu o título Direitos Humanos e Polícia do Futuro. Aqui presentes encontram-se representantes de diversos setores de nossa sociedade e dos 39 municípios que compõem a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Gostaríamos desde já de apresentar também nossos mais sinceros agradecimentos a todos que de alguma maneira contribuíram para a realização desse evento. Do Coronel de Polícia Militar Leônidas Pantaleão de Santana, subcomandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, neste ato representando o excelentíssimo senhor, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel de Polícia Militar Benedito Roberto Meira. Senhoras e senhores, passamos neste momento a execução do hino nacional. Esse painel dessa data ele está sendo gravado e posteriormente será disponibilizado. Aqueles que quiserem a gravação do painel podem nos solicitar por e-mail que nós enviaremos. Passamos neste momento à composição do painel. Gostaríamos de convidar a Coronel de Polícia Militar Eliane Nicolucci Scachetti, comandante do Policiamento do Interior 1, para que venha aqui à frente, de onde recepcionará as autoridades que comporão este painel. Gostaríamos de convidar para que viesse também ao palco o Coronel de Polícia Militar Luiz Eduardo Pesce de Arruda, mediador deste painel. Convidaríamos para que viesse ao palco o ministro José Gregório. O Coronel de Polícia Militar José Vicente da Silva Filho. Convidamos para que venha à frente também o Coronel de Polícia Militar Glauco Silva de Carvalho. Convidamos também para que venha aqui à frente o professor Dr. Leandro Piquet Carneiro. Neste momento, anunciamos a palavra da Coronel de Polícia Militar Eliane Nicolucci Scachetti, comandante do Policiamento do Interior 1. O que foi a concepção desse evento? Esse evento ele veio ao encontro
de uma estratégia de comando que temos adotado no sentido de cada vez mais democratizar, abrir, tornar mais próxima a relação e a gestão de polícia junto à comunidade. Então a ideia é aquele olho no olho, é compartilhar ideias, é ouvir profundamente a comunidade, é estar junto cada vez mais, principalmente no campo das discussões de ideias, de gestão. É imprescindível, não há o que discutir sobre a importância da participação da comunidade no sistema de segurança pública. O evento aqui, ele traz uma importância, para a gente fazer uma reflexão realmente. O que realmente gera violência? Quais as causas raízes da violência e como minimizar essas causas raízes da violência? Cabe também uma forte reflexão nesse momento sobre o papel da polícia nessa sociedade moderna. O que se espera das nossas polícias? Qual o papel e a missão constitucional? Como a gente pode contribuir para a construção de sociedades mais seguras, saudáveis e justas para todos? O que realmente é e faz a polícia? Bom, é importante citar que a Polícia Militar do Estado de São Paulo ela tem na sua essência a formação e prestação de serviços baseados sobre um sistema de gestão consolidado em cima de 3 pilares: direitos humanos, polícia comunitária e gestão pela qualidade. Ainda assim, sem dúvida, é certo que podemos melhorar sempre, devemos melhorar sempre. Trabalhamos forte, buscando melhoria contínua na prestação dos nossos serviços, mas priorizando acima de tudo a gente ser a polícia da comunidade, para a comunidade, mantendo sempre o foco nos nossos valores, jamais perderemos o foco nos nossos valores. Desejamos que o debate de hoje possa fortalecer pilares, caminhos para sensibilizar propostas, para o fortalecimento de parcerias e para a integração que permita a polícia militar ou não, que ela possa efetivamente cumprir sua missão de promover a garantia dos direitos, da lei e da ordem, além da sublime missão que é servir e proteger pessoas. A primeira turma de mulheres estava concluindo a academia, né? Depois de uma luta de gerações para que as mulheres ocupassem o espaço devido na Polícia Militar e na sociedade. As mulheres chegam à Polícia Militar a partir de um congresso que aconteceu em 54 na cidade de São Paulo, na Faculdade de Direito da USP, e promovido pelo governador Jânio Quadros. E uma das conclusões desse debate era a necessidade de haver mulheres na instituição. E havia lá uma jovem professora, muito competente, Lailda Macedo, que defendeu ardorosamente essa necessidade. E, como só ia acontecer, disse Jânio Quadros: quer dizer que a senhora então acha que tem que criar a polícia feminina? Sim. Então a senhora cria. Para se ler o Alcorão tem que se ler em árabe, para se ler Jorge Amado, bem aprendido, tem que se ler em português. Há traduções que não conseguem alcançar o espírito profundo da coisa. E falar para mim, cliente, é uma tradução bastante vulnerável, porque cliente normalmente nós escolhemos. E a polícia, ela tem como cliente aqueles que todos rejeitam, ou em caráter crônico, como os moradores de situação de rua, os pobres, etc., ou as vítimas. Então, nós temos um cliente, aqueles que ninguém quer. E falar que nós temos um compromisso com o cidadão, nós temos um compromisso com o cidadão, sim, mas nós temos um compromisso muito maior. Nós temos um compromisso com as pessoas, também com aqueles que não são cidadãos. E mais que compromisso com as pessoas, nós temos um compromisso com o meio ambiente, com todas as espécies de vida. Então, o nosso maior compromisso não é mais com o cidadão, nosso compromisso é com a vida. Em primeiro lugar, é inevitável que eu perca pelo menos meio minuto, mas muito intenso, muito sincero, para externar meu agradecimento por ter sido lembrado para participar desse evento. Para mim isso me honra muito. Eu nessa altura tenho uma modesta
biografia e acho que fiz o que pude para esse país. E cada vez que sou lembrado, fico extremamente agradecido por ter sido lembrado. Eu queria dizer que esse tema, que hoje é motivo da nossa discussão, direitos humanos e polícia do futuro, praticamente já pode ser constatado o que ele já está acontecendo. Não é necessário esperar o futuro, porque ele já está acontecendo. O papel dos direitos humanos é um papel de levar a humanidade para cima, de engrandecer a visão que a gente tem, de corrigir aquilo que eventualmente pudesse ser considerado inato. E nesse sentido, acho que os direitos humanos, historicamente, através dos séculos, têm cumprido o seu papel. Por mais que eu me empolgue com uma grande paisagem, uma grande cachoeira, ou então diante de uma obra de arte, eu sei que essa admiração não leva a eu concluir que ela tem dignidade humana, porque a dignidade humana é própria da criatura humana. E os direitos humanos nada mais são do que, durante toda a história, aqueles que zelam, promovem, chamam a atenção, reivindicam, lutam para que essa dignidade humana se materialize em coisas concretas. Por isso é que a criatura humana chega a essa evolução que a figura que eu mostrei mostra quando segue os direitos humanos. E nessa noite nós temos a comprovação de como esses direitos humanos têm função, como eles resultam, como eles são concretos. Porque até 1954, como disse o nosso coronel Arruda, e quando ele diz é melhor acreditar, porque ele lê bastante, ele estuda bastante, ele sabe das coisas. Até 1954, a mulher estava fora de uma corporação como a Polícia Militar. E, no entretanto, hoje, nós aqui, fazendo parte dessa imensa região, com mais de 2 milhões de pessoas, somos comandados por uma mulher, a Coronel Eliane. Isso não aconteceu porque algum Papai Noel trouxe, nem algum bico de cegonha trouxe. Isso é resultado de muita luta, e muita luta em nome e debaixo da bandeira dos direitos humanos. Como também uma polícia militar, como a de São Paulo, fazer um evento dessa importância e colocando no frontispício os direitos humanos, isso também não era uma coisa que existia. Quer dizer, eu não sou tão velho quanto querem os meus inimigos, mas também não sou tão jovem quanto eu desejaria. Mas não faz assim muito tempo o Brasil não vivia numa democracia como vive hoje. Polícia era polícia, direitos humanos era direitos humanos. Não tinha diálogo, não tinha, como diz o meu neto de 12 anos, não tinha conversa com o povo. Eram coisas separadas e que pareciam antagônicas. No entretanto, o Brasil reassumiu a sua posição de Estado democrático de direito e começou-se um diálogo
uma interlocução, e eu tenho alguma imodéstia em dizer que eu fui um desses que realmente, junto à minha tribo dos direitos humanos, dizer, nós temos que dialogar, nós temos que conversar, nós temos que, finalmente, dar as mãos com a polícia. A polícia cumpre um papel social insubstituível e tem tudo a ver com o respeito à lei, e nós, dos direitos humanos, lutamos para que a lei seja a concretização, a materialização dos direitos humanos. Então, de repente, eu vejo o quanto essa categoria, ainda que não tenha chegado na posição ideal, mas avançou. E sei que esse avanço, em grande parte, é conquista dos direitos humanos. E vejo a polícia do meu estado, que é um estado do país, e tem uma preocupação sincera com os direitos humanos. É hoje um dos pilares de toda a coreografia institucional da Polícia Militar. Não é pouca coisa para mostrar a importância de uma coisa que não é abstrata, não é um sonho de utopistas, mas é uma coisa que age na sociedade, na história, e nós temos que estimular que haja cada vez mais. A humanidade sempre está numa penúltima conquista, uma penúltima estação, porque sempre haverá uma outra. E nesse sentido, nós temos que evoluir, nós temos que progredir, e para isso é preciso vigilância, é preciso interesse, quer dizer, não se satisfazer do ponto de vista de que está tudo resolvido, porque sabemos que não está, do ponto de vista de que as coisas são dinâmicas. Então nós temos problemas sérios, mas não podemos omitir também aquilo que a gente já conquistou. Eu acho que se conquistou muito. Nós temos, às vezes, o direito de perguntar, de indagar, mas afinal, esses direitos humanos, o que fazem? Não, é preciso nessa hora, que eu reconheço que é uma hora difícil, fazer a contabilidade total e verificar o quanto se avançou, ainda que não seja satisfatório. Ela, de certa maneira, nos últimos tempos, ela está evoluindo, ela está melhorando, como o gráfico que eu mostrei, em grande parte por causa dos direitos humanos. E saber, na minha idade, que esses direitos humanos são acreditados, são objeto de estudo, meditação, reflexão, por uma corporação como a Polícia Militar de São Paulo, é uma coisa que me deixa muito feliz. Muito obrigado. Boa noite a todos. Só queria registrar aqui o prazer de estar nessa posição. Eu nasci aqui em Jacareí, do lado. E terminei minha carreira, saí de Jacareí para a Academia da PM, Força Pública da época, e terminei minha carreira aqui em São José dos Santos, comandando um batalhão por mais de 5 anos aqui. O medo, por exemplo, é uma marca, está no nosso DNA. O medo é uma emoção que nos organiza, ela recomenda a gente para fugir da fonte de perigo. Se não fosse o medo, provavelmente as presas seriam devoradas muito rapidamente. Então, é um mecanismo de fugir dos perigos. Mas por que raios algumas categorias de ser humano resolvem enfrentar o perigo de morrer? Os exércitos iniciais, até hoje os exércitos que se prepararam para enfrentar a morte,
eles acabaram adotando umas particularidades para dizer até, de alguma maneira, que despreza a morte. O exército, os exércitos, de maneira geral, eles são estruturados para enfrentar altas doses de perigo. Então, quando a gente vê, vocês viram os momentos de um policial, que tem a característica militar, no nosso caso no Brasil, fazer continência com o superior, é um gesto de respeito, mas é um gesto também de que eu sei que o senhor, na hora do perigo, vai estar coordenando as nossas ações para enfrentar essas ameaças. A estrutura militar que muitas polícias têm no mundo, vou lembrar aqui a Gendarmerie Francesa, que é considerada a melhor polícia das Américas, que é a polícia do Chile, os carabineiros mexicanos, os carabineiros italianos também, são estruturas que têm longa história e longa história de respeito na sua população. Lógico que essas polícias têm seus momentos bem significantes de ditaduras como nós passamos. Não pudemos exercer plenamente a nossa capacidade de ligação com a comunidade, mas evoluímos rapidamente para isso. Eu estava lembrando aqui, o ministro, que o currículo da Polícia Militar hoje, de formação de soldado, tem 73 horas de direitos humanos. 15 dessas horas apenas de estudos e debates a respeito de minorias e categorias mais vulneráveis dentro da população brasileira. Mas não é apenas uma palavra escrita, uma apostila, um discurso. Isso é cobrado na prática. A Coronel Nicolo lembrou, são mais de 200 mil atendimentos sociais todo mês no estado de São Paulo, quase 2,5 milhões. Isso é uma retemperada na disposição que às vezes a gente tem, o policial tem. Eu falo a gente, me ensino policial ainda, depois de 21 anos já aposentado, digamos assim, que retempera muito o policial, que às vezes se revolta com a violência dos criminosos. Mas depois do criminoso atender uma pessoa que está demandando atenção, demandando proteção, faz parte do repertório de ações muito interessantes e enriquecedoras que o policial tem. É muito interessante observar que, ao longo da história da Polícia Militar do Estado de São Paulo, adotou-se o que nós chamamos da estética militar. Nós usamos a farda, temos as nossas solenidades. Isso tem até uma função, vamos chamar assim, de instrumental para uma carreira que frequentemente a gente enfrenta o perigo. Os policiais, isso é uma colocação universal até, para o policial não existe atividade sem risco. Ou é alto risco, ou é risco desconhecido. Nós nunca sabemos de onde vem o perigo. É comum também, eu vi isso em vários relatos, em uma dúzia de países eu conheci em polícias, o policial chamado, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na França, para atender um problema de briga de marido e mulher. Vocês já ouviram falar muito disso aí. Chegando na hora que vai imobilizar o agressor, a mulher fica com dó do cuidadinho do marido, que é o policial que está fazendo esforço para contê-lo, e vem com panela na cabeça do policial. Nessas circunstâncias, mostra que não há situação sem risco. E por isso, havendo risco, para a vida do policial, os policiais usam arma para se defender e defender terceiros de uma eventualidade de alto risco, injusto, iminente e perigoso para uma pessoa. Recentemente nós tivemos uma greve na Polícia Militar da Bahia, abri um parênteses aqui, a única polícia das 57 que nós temos no Brasil hoje, são 54 estados, 2 federais, 56, a única que não fez greve nos últimos 20 anos foi a Polícia Militar de São Paulo. Não deixou o seu cidadão na mão. Quando houve a greve da PM lá na Bahia, a cidade, mesmo com a vinda do exército nas suas ruas, entrou numa crise monumental de verdadeira barbárie.
Os homicídios triplicaram, que numa cidade já muito violenta. A polícia não pode sair das ruas, e a PM de São Paulo nunca deixou o paulista na mão. Ela tem dificuldades, tem deficiência, procura superar. O curso de formação do soldado da PM é o mais longo do mundo hoje. E uma das escolas de melhor qualificação. A Academia de Formação dos Soldados, ela tem uma certificação de 2002, para quem não conhece, uma certificação praticamente de qualidade. Impõe critérios rigorosos de estrutura, de formação, de método de trabalho. É que nós não podemos abrir mão de uma polícia que está aqui mencionada, voltada para direitos humanos e gestão de qualidade, que nós não podemos fazer menos que isso. Felizmente, o Estado de São Paulo ainda pode contar com a sua polícia. Porque o Brasil, é bom fazer um parênteses, é um dos países mais violentos do planeta. É uma coisa inacreditável. Todo dia são assassinadas a média de 170 pessoas no Brasil. E mais 140 que morrem nos acidentes de trânsito. São mortes violentas, de causas externas, mortes evitáveis, portanto, até um certo ponto, e dependem de competentes políticas públicas para isso. E o pior é que uma grande parte dessas mortes são de jovens pobres, que tiveram sua vida precocemente interrompidas, porque muita gente falhou. A polícia tem um papel importante, infelizmente, de cuidar do insucesso dos outros, do insucesso das outras entidades, instituições que não souberam cuidar de escolas de má qualidade, que não souberam cuidar das crianças, jovens que saíram prematuramente das escolas e foram para as ruas, que não tiveram preparo profissional, acabam sendo aproveitados como mão de obra para o crime. Quanto mais desenvolta é uma sociedade, poderia lembrar de países europeus, não? O ministro Gregório esteve lá em Copenhague, ministro na reunião. Quanto mais decente uma sociedade, quanto mais oportunidade, estudos de qualidade que oferece, menos problemas sofre para a polícia local. Todo local tem polícia. Num país como o nosso, em que o dinheiro que estava destinado às políticas de segurança, de prevenção de trânsito e até de aplicação dos nossos indignos presídios, quando esse dinheiro é contingenciado para colocar lá no pagamento das contas do governo, do juro do governo, nós estamos simplesmente aumentando o volume de sofrimento da sociedade. E um dos remédios que a sociedade tem é a sua polícia. Eu visitei uma polícia na cidade de Filadélfia, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes mais ou menos. Eu tive um clarão interessante, a missão da polícia de Filadélfia: contribuir para a qualidade de vida do cidadão de Filadélfia, através da redução do crime, da redução da desordem e da redução do medo da sociedade. E nós vamos ter por muito tempo, falando no futuro, o mesmo importante papel da polícia. Vocês viram nos filmes aí, uma bela projeção das múltiplas atividades que a Polícia Militar tem em São Paulo, que foi falada a maior polícia da América Latina, a maior polícia das Américas, na verdade. Há muita tecnologia nova, ela ajuda a potencializar o esforço policial, um helicóptero, uma criatura com mais capacidade, mais conforto também, armamento moderno, toda a tecnologia de computadores que estão sendo embarcados até na mochila do policial. Mas daqui a 50 anos, a parte mais importante da estrutura policial não vai ser um Robocop, que vocês viram no cinema aí. Vai ser um policial José, como me chamam, ou um policial João, ou uma policial Eliane. E, no entanto, apesar de toda o esfriamento que, de certa forma, a gente, policial, é obrigado a ter,
para poder dar conta dessas tremendas tensões. Você não pode levar para casa todo o sofrimento que você vê no dia a dia. Não é necessário que o pessoal tenha um preparo extraordinário, e esse preparo ele tem que ir desenvolvendo ao longo do tempo. Eu tive a oportunidade de ver, participei em alguns momentos do serviço de seleção da Polícia Militar, de ver aqueles matutos. Eu também era um matuto, saí daqui de Jacareí com 16 anos para a academia da PM, em São Paulo. E ao longo da sabedoria das ruas, como dizem os americanos, o crescimento que se chamou em um certo momento, pelo modo, da inteligência emocional, propicia ao profissional político com poucas carreiras. Talvez um médico de periferia que esteja lidando com o sofrimento das periferias. A população de São Paulo, ela não precisa, não pode ter, não quer ter um policial mais ou menos, quer ter o melhor. E isso é um compromisso que nós, policiais, precisamos ter em relação à nossa população. Se a população merece o melhor de nós. Esse é o grande compromisso que nós temos hoje e com um futuro de 20, 50 anos adiante. Obrigado. Muito obrigado, Coronel. Muito obrigado, Coronel, por esse convite. E eu, na verdade, eu tenho que começar essa minha fala com algum cuidado, porque, em primeiro lugar, eu não sou um estudioso em termos de direitos humanos. Eu sou muito mais um pesquisador interessado na questão do crime, da segurança pública e do trabalho policial. Principalmente eu, nesse aspecto do meu trabalho, a investigação sobre a segurança pública, em particular o trabalho policial, eu tenho com o Estado de São Paulo, com a Polícia Militar de São Paulo, uma dívida muito importante. E a dívida que eu me refiro diz respeito a um processo de aprendizado que eu vivi aqui em São Paulo. Eu nasci e me eduquei no Rio de Janeiro, cheguei em São Paulo em 97 para trabalhar na Universidade de São Paulo, primeiro com uma bolsa da FAPESP para recém-doutores. Eu tinha acabado meu doutorado há pouco e vim para São Paulo, para a Universidade de São Paulo, a melhor universidade do país, para desenvolver justamente pesquisas sobre governo local, segurança pública, e comecei a orientar alguns alunos também nesse período, que eram alunos importantes da Polícia Militar de São Paulo, e comecei nesse processo um profundo aprendizado sobre uma realidade que eu desconhecia completamente. Como carioca, eu conhecia a Polícia do Rio de Janeiro, estudava a Polícia do Rio de Janeiro. E eu não tenho nenhum problema em reconhecer isso, mas de fato eu conheci o que é uma polícia aqui em São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo é uma instituição que faz parte de outra categoria de instituição policial. E isso me permitiu aprender muito, aprender no sentido de ter a possibilidade de conviver, como tive a possibilidade de conviver na Universidade de São Paulo, com oficiais como o Glauco. O Glauco foi aluno do meu departamento, mas foi fundamentalmente um dos que me permitiu conhecer essa realidade por dentro. Eu frequentei o Barro Branco, a convite também do Glauco, o CAES, a convite do Coronel Arruda, que na altura comandava o CAES. Conheci a segunda sessão, na altura o Coronel Leônidas era o comandante da segunda sessão. Fiz lá reuniões, conversas, análise de dados, um ambiente em que fundamentalmente nunca tinha vivido no contexto fora, no contexto do meu estado de origem, de igualdade, de troca. Era um constante aprendizado, encontrar com policiais que eram não pessoas que estavam ali para serem ensinadas sobre alguma coisa, mas principalmente para trocar experiências, ensinar muito sobre o trabalho policial.
policial. Eu gostaria de fazê-lo também de um ponto de vista prático, porque eu nunca perdi a relação com o Rio de Janeiro. Eu contribuí e contribuo assessorando o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nas ações de ordenamento urbano, e contribuí com o governador Cabral durante o período, digamos, ali do desenho, do início da política de pacificação. E eu queria fazer referência a esses dois desafios práticos que eu enfrentei do município e da ação no Estado. E eu queria, aí fica claro o preâmbulo, porque eu falei do que eu aprendi em São Paulo, porque o que eu pude fazer nessas experiências foi basicamente levar o que eu aprendi aqui, principalmente com a polícia militar, de uma maneira geral. Eu acho que a segurança pública é muito mais estruturada em termos de instituições, práticas, mas a polícia militar, eu diria que é o núcleo duro desse sistema de segurança pública de São Paulo. E eu levei essas experiências para o Rio, até na forma mesmo de uma parceria, de pegar pessoas, pedir presença no Rio de Janeiro. A capitã Tânia Pink, né, na altura, ajudou a formatar uma série de procedimentos operacionais padrão para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E aí que eu queria falar sobre a questão dos direitos humanos e do grande desafio. Quando chegamos lá na Guarda Municipal do Rio de Janeiro, e eu queria dizer uma coisa para os senhores entenderem a importância desse desafio, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro tem 8.000 guardas. É uma guarda muito grande, faz patrulhamento de rua, faz policiamento extensivo, né? É uma guarda que tem uma presença urbana significativa. E mais interessante ainda, onde a Guarda Municipal faz patrulhamento, a Polícia Militar retira o seu efetivo. Então, você vai ter ali a presença de então não precisa, vamos fazer outra coisa. Então, principalmente a coisa do controle de situações de conflito, que são bem mais complicadas do que aqui. Então, quando nós chegamos a esse contexto aí da Guarda Municipal, o que havia de treinamento do guarda eram hinos, série de hinos, manual assim, hino nacional, hino da cidade de Janeiro, da guarda, manual administrativo, um pedido de material tem que ser feito em 3 linhas. Tá? Na página 85 tinha uma posso você for fazer uma prevenção, tome cuidado. Né? Então, o treinamento para a ação do guarda era nulo. O guarda fazia atividade física, ia para a rua, fazer basicamente controle de desordem, controle de ambulante, e o resultado era o pior possível. Né? Conflito, pancadaria, etc, etc. Então, o que precisava ser mudado? Precisava ser mudado justamente o procedimento do guarda no sentido micro. Né? O guarda precisava ser preparado para a função de policiamento para enfrentar situações de tensão, como disse muito bem o coronel Jair Vicente. E aí eu faço um outro parênteses, eu vesti durante 6 horas, eu aguentei um uniforme da guarda e fui para a rua. Eu nunca fiquei tão cansado na minha vida, esgotado emocionalmente. Então, eu imagino que é isso todos os dias. Eu jamais conseguiria voltar no dia seguinte para aquilo. Vestir uma farda, andar na rua, controlar situações em que a tensão por todos os lados é uma coisa realmente que foi que me esgotou emocionalmente e fisicamente. Mas o que eu queria dizer com essa experiência é localizar um problema que me parece muito importante hoje. O maior desafio, me parece, no treinamento do policial, na preparação do policial para a ação, para o trabalho cotidiano com a população, de atendimento, de acolhimento às demandas, atuação em situações emergenciais, me parece ser o desafio da padronização. Para que isso tenha um efeito prático, é a repetição, é o treino, é o núcleo duro desse processo, é transformar aquilo que são nossas preocupações fundamentais, a orientação pelos grandes códigos, grandes valores de direito, em práticas enraizadas e automáticas de resposta. Esse é o grande desafio. E muitas vezes é comum a gente se deparar com a situação em que o
policial recebe muita informação, doutrina sobre direitos humanos e pouca tradução prática do que isso significa. Então, esse me parece o grande desafio. Como transformar ideias importantes, fundamentais, que estão na Constituição brasileira, que estão em todos os nossos códigos, em princípios cotidianos, práticos de policiamento. E aqui, para terminar, e para vocês terem talvez uma visão mais clara do que eu estou tentando dizer, eu recorro a um trabalho recente de um médico de Harvard, que fez um grande sucesso, que é o Manifesto do Checklist. Não sei se vocês já usaram com esse livro, o Checklist Manifesto. E esse ator, esse médico, o Atul Gawande, é o nome dele, ele é um dos maiores cirurgiões, coordenador do Centro de Cirurgia da Universidade de Harvard, do Hospital de Harvard, e professor da universidade. E o desafio que ele recebeu foi o seguinte: a OMS, um técnico da OMS ligou para ele e disse: olha, existe um problema hoje no mundo que, com o aumento dos procedimentos cirúrgicos, há um aumento também da mortalidade em cirurgias. E nós precisamos reduzir isso. Precisa cair a taxa de mortalidade em cirurgias. E o Gawande, primeiro, disse: isso é impossível. Ninguém consegue mudar a taxa de mortalidade por cirurgias no mundo. Isso não existe como. Depois ele voltou atrás e disse assim: peraí, vamos tentar alguma coisa, vamos tentar fazer alguma coisa. O que ele fez foi um processo extremamente interessante, que está analisado nesse livro que ele mesmo escreveu, que foi o seguinte: ele disse: olha, essa tarefa é tão complexa que não existe nenhuma maneira de ser encarada que não for de forma muito simples. E qual é o grande modelo humano para realizar tarefas muito complexas? Ele pensou na aviação e construção civil. São as duas coisas muito complexas que a gente faz e precisa de procedimentos muito claramente padronizados. E qual é o grande segredo da aviação moderna? O checklist. Antes de decolar, veja se ligou. Então, o checklist vai uma sucessão de orientações pequenas, precisas, que têm que ser controladas por mais de uma pessoa. Dois elementos fundamentais: procedimento claro, comunicação entre os envolvidos. E isso eu quero dizer o seguinte: o trabalho policial ele tem um nível de complexidade muito elevado. Essas tensões, o desafio de coordenar ações entre pessoas é uma das coisas mais difíceis que podemos fazer como espécie. Quer dizer, é um desafio muito concreto, cotidiano. Sem procedimentos absolutamente rigorosos. E aí eu me alinho totalmente ao que disse o coronel Zé Vicente. Vem daí a vantagem dessa estrutura. A crítica ao militar no policiamento parece completamente fora de efeito nesse momento. Não é uma coisa que a gente possa entrar com muita tranquilidade. Porque eu acho que o treinamento, a forma militar favorece esse procedimento. E o que a gente tem que investir, talvez, nesse diálogo, é o seguinte: quais são os procedimentos? Vamos olhar esses procedimentos específicos, um a um, e vamos ver o que neles estão em conformidade ou desconformidade com os nossos valores fundamentais. E vamos transformar esses checklists em ferramentas de transformação de conduta, porque o trabalho policial tem essa natureza complexa, transcendente em termos de prática cotidiana, que precisa, portanto, de forte padronização. É como decolar um avião, é como ir para a guerra, é como operar, é como fazer todas essas coisas que são muito complexas e que precisam de orientação e comunicação. Eu acho que esse é o grande segredo da Polícia do Futuro, é avançar no elemento humano, na formação desses procedimentos de treinamento, de controle de qualidade do trabalho, que podem realmente abrir uma avenida de novas possibilidades na relação com o público, com a comunidade, romper estigmas, romper hoje com problemas que parecem intransponíveis, mas que são apenas questão de tempo se estamos no caminho certo. Eu acho que estamos fundamentalmente no caminho certo.
gostaria de saudar a todas as senhoras e senhores, essa belíssima região, dizer que essa região produziu excelentes oficiais e, além disso, oficiais que ocuparam posições e funções extremamente importantes, não só na Polícia Militar de São Paulo, como em nível nacional. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre os desafios da polícia para o futuro. O que se espera da Polícia Militar para o futuro que se aproxima, o que se espera da Polícia Militar nos momentos que nós vamos ter doravante. E eu tenho para mim que duas palavras serão as palavras de ordem de uma instituição que se pretende ser moderna, que se pretende ser contemporânea, que almeja os padrões de polícias europeias e de algumas polícias norte-americanas. E essas palavras são exatamente conciliação e legitimação. Conciliar e legitimar. São dois verbos que devem nortear o futuro de uma instituição que pretende prestar um serviço com qualidade para a sociedade. Mas antes de falar sobre legitimação e conciliação, uma vez que nós vivemos momentos difíceis, momentos complicados, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o que é a polícia. A nossa formação jurídica no Brasil muitas vezes nos leva a estudar e entender a polícia por conceitos jurídicos. O que é o poder de polícia? Mas eu gostaria de fazer uma reflexão sociológica e uma reflexão política sobre o que é a polícia, e eu vou me valer de dois criminólogos, o David Bailey, que esteve no Brasil em 1997 e 1999, e a quem eu tive a oportunidade de conhecer, de acompanhar em São Paulo, e um outro inglês, o Robert Wayne, e fazer uma junção de alguns conceitos para nós entendermos um pouco o que é essa instituição que nós vemos patrulhando as ruas, levando mulheres para realizar um parto no hospital, quando não raras vezes tem um bebê dentro de uma viatura, que vai para apartar uma briga de marido e mulher, que vai para conter uma manifestação. O que é essa instituição? E eu vou fazer uma junção exatamente do pensamento de dois criminólogos. O David Bailey fala que a polícia é um agrupamento humano legitimado pela sociedade para monopolizar a força. Ou seja, a própria sociedade escolhe um grupo de pessoas e autoriza esse grupo de pessoas, no limite, a empregar a força, a usar a força para manter a paz, para manter a ordem pública, para reprimir o crime, para manter uma sociedade em situação pacificada. Robert Wayne vai dizer que polícia é uma instituição. Ela tem um ramo fardado para fazer atividade de prevenção, um ramo não fardado para desempenhar atividade de investigação e que tem três funções fundamentais: preservar a ordem pública, prevenir e reprimir o crime e praticar ações sociais de menor complexidade. Os americanos, os ingleses chamam isso de enforce the law. As agências encarregadas de aplicar a lei de enforcement agencies. Uma palavra muito forte para a cultura brasileira, mas é a atividade de impor a lei, de forçar o cumprimento da lei, custe o que custar. Quem vai num parque na Inglaterra ou em Nova York vai ver Park Guard Enforcement Agency. Aquele guarda do parque que não tem o poder de polícia, que não é polícia, ele tem o encargo de fazer com que as pessoas respeitem a fauna e a flora do parque, tem a responsabilidade de evitar que as pessoas alimentem peixes e animais. Ele tem o encargo de forçar o cumprimento das regras.
E essa é uma atividade extremamente difícil num país como o Brasil. Mas isso é a polícia. E por que eu digo que os dois grandes desafios para a polícia no futuro são a conciliação e a legitimação? Porque nós vivemos um período extremamente complexo na sociedade brasileira. Tentaram trazer para o debate eleitoral a cisão do Brasil, como se o Brasil fosse um país cindido. Nós, o Brasil, é um só povo, é uma só nação. Não existe o país dos ricos e o país dos pobres, o país do norte e nordeste, o país do sul e do sudeste, o país dos desenvolvidos e o país dos subdesenvolvidos. E esses conflitos que emergiram no debate eleitoral, eles permeiam as relações sociais hoje no Brasil. Eu estou agora tendo duas manifestações de grande porte na cidade de São Paulo. Um na Zona Leste e o outro no extremo oposto, na Zona Oeste. São sem-teto, pertencentes a movimentos sociais que estão paralisando grandes vias, grandes artérias de transporte público em São Paulo. Ou seja, nós temos demandas sociais imensas não atendidas no Brasil. E a polícia talvez seja o principal aparelho do Estado a tomar contato com essas idiosincrasias, com esses conflitos, com essas diferenças. E a polícia é chamada para dar respostas. Mas numa sociedade que muitas vezes se vê dividida entre esses opostos, se a polícia age de um jeito é porque ela é truculenta, se age de outro jeito é porque ela é omissa, porque há diferenças gritantes. Só que o Brasil não pode ser dividido como querem alguns ou algumas candidatas. Nós temos que entender essas diferenças, nós temos que estreitar esse abismo socioeconômico que existe no Brasil, mas não podemos dividir o nosso povo. E eu recebo demandas imensas. Num dia vai o Boulos, hoje o principal dirigente do Sem-Teto, para conversar comigo. No outro dia vai o presidente do Sindicato das Construtoras. E eu preciso compatibilizar os interesses de ambos. E onde está o interesse de ambos? O interesse da polícia e da sociedade está no cumprimento da lei. E aí eu entro no segundo desafio, que é legitimar a polícia. Nós vivemos períodos difíceis, nós passamos por uma fase complexa, e aqui eu gostaria de fazer o meu reconhecimento ao trabalho do Coronel Meira, do Coronel Leônidas, à frente da instituição. Vivemos um período como nunca antes nesse país, parafraseando algumas pessoas, né, o meu coronel. Nunca antes nesse país havíamos vivido, porque a nossa geração, a minha geração, que é a geração que já está mais para a porta da saída do que da porta de entrada, viu nos anos 80. Nos anos 80 nós tínhamos movimentos organizados, nós tínhamos lideranças definidas, nós sabíamos com quem conversar e com quem dialogar. No período agora de junho de 2013, foram manifestações completamente amorfas, completamente independentes, e que demandou da polícia estratégias com as quais nós nunca havíamos antes nos deparado. E exigiu do comando da instituição, Coronel Meira e Coronel Leônidas, hoje aqui presente, um esforço enorme para dar continuidade ao trabalho policial, a manter a ordem e a paz num período extremamente complexo. Elenquei uma série de fatores, mas para cumprir a ordem do meu chefe, eu vou resumi-las para não ultrapassar os meus 20 minutos. Primeiramente, legitimar é cumprir estritamente a lei. É difícil cumprir a lei no Brasil. Nós não temos o hábito de cumprir a lei. Não é cômodo cumprir a lei.
eu fui síndico de um prédio. É duro, hein, coronel? Ser policial e síndico não é fácil. Mas, enfim, eu fui síndico por um período e vi num microcosmo, numa microsociedade, como as pessoas relutam em participar democraticamente das decisões que aquela microsociedade vai tomar e, ao mesmo tempo, como elas relutam em cumprir regras. Agora, o policial, ele tem o dever moral de cumprir as regras e as leis as quais ele quer impor às outras pessoas. O ponto que eu gostaria de ressaltar é a necessidade da polícia respeitar as diferenças. Nós vivemos numa sociedade multicultural. Eu gostaria de relembrar o papel do Coronel Arruda em trazer o debate sobre estrangeiros que vivem no Brasil e o seu esforço em integrar culturas estrangeiras à nossa cultura. E eu fui visitar recentemente uma paróquia que tem ali na Baixada do Glicério, e ali nós temos bolivianos, nós temos peruanos, nós temos agora haitianos, pessoas procedentes da África, e pude ver com os padres que ali trabalham a dor e o sofrimento humano. A polícia, ela tem a responsabilidade de respeitar as diferenças, respeitar a forma com que as pessoas escolhem viver, que é uma forma absolutamente particular e privada. Nós vivemos num país que, infelizmente, a corrupção faz parte do nosso cotidiano. Talvez aqui alguém desconheça, mas a origem da palavra corrupção é a destruição. A corrupção, ela vai corroendo as sociedades. E um dos desafios para se legitimar as polícias para o futuro é exatamente coibir padrões que fujam aos modelos éticos que ela própria adota. Ou seja, nós temos que observar padrões mínimos que a sociedade escolhe, que a polícia escolhe para o desempenho das suas funções. Portanto, para resumir, para simplificar o que eu pretendia dizer, nós temos dois grandes desafios pela frente para os próximos 20, 30 anos: reconciliar e legitimar. Reconciliar Estado com sociedade, reconciliar polícia com comunidades locais e legitimar. E às vezes, eu recordo aqui, quero pegar um gancho da fala do professor Leandro Piquet, nós muitas vezes falamos as coisas, mas o que é legitimar? E quando a Coronel Licolucci me passou esse dever, o senhor vê como elas mandam, não é, doutor Gregório? Quando ela me incumbiu desse dever, eu passei a meditar nesses últimos 20 dias como nós podemos definir o que é legitimar. Como nós podemos entender o que é legitimar. Legitimar é cumprir leis, legitimar é respeitar diferenças, legitimar é cumprir rigorosamente padrões éticos sem os quais uma instituição deixa de ser legitimada. Materializar o nosso reconhecimento por todo o tempo que dedicaram das suas agendas a essa noite, contribuindo para esse debate. Tchau.